está ouvindo Partiu Band News FM. Partiu Band News FM. Com André Coutinho. Recentemente conversamos aqui no Partiu Band News com relação à mudança de pessoas que querem investir e querem mudar para os Estados Unidos. Tiramos algumas dúvidas e, obviamente, sempre quando tocamos nesse tipo de assunto, chovem mensagens de ouvintes querendo saber mais detalhes. Ir para Portugal, será que eu consigo a cidadania portuguesa? Ir para Itália, será que eu consigo morar, trabalhar, estudar na Itália? Será que eu consigo uma dupla cidadania? E atendendo aos pedidos dos nossos ouvintes, a gente tem o prazer de conversar a partir de agora com o CEO da RSDV e AVV, Domênico Morra, falando justamente sobre a dupla cidadania italiana. É fácil de tirar, não é? Quem tem o direito? Primeiro, deixa eu dar aqui o agradecimento por atender o Partiu Band News ao Renato Lopes. Muito obrigado, Renato, por participar do programa e esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes. Eu que agradeço, é um prazer estar sempre à disposição da rádio e de toda a equipe. Renato, antes de mais nada, quem tem o direito à dupla cidadania, à cidadania italiana? Basta um descendente ou parente daquele interessado ter vindo da Itália para o Brasil para que chegasse até ele, né? Uma comprovação que é feita através de documentos, mas a principal motivação, e a lei italiana entende que é por iure sanguine, é uma ligação de sangue. E eu gostaria de comentar um dado importante, que nós estamos com quase 210 milhões de habitantes brasileiros, e é uma estimativa que desses 210, 35 milhões são descendentes italianos. Então tem muita gente que tem a possibilidade e acaba não sabendo que tem, né? Exatamente. E aí então a pessoa, eu ouvi dizer, meu pai falando, minha mãe falando, meu avô falando que nós temos ali um bisavô, o tataravô que nasceu na Itália, italiano de sangue. Isso já é o primeiro indício para você correr atrás da sua árvore genealógica? Sim. Não tem limite de gerações, né? Não há limites na questão da cidadania italiana, desde que se comprove. Mas o primeiro indício que a gente encontra sempre é o sobrenome, né? A gente tem um sobrenome que indica que nós temos alguma ligação com algum italiano ou alguma italiana. Mas ele também não quer dizer muita coisa, porque a ligação é feita através de comprovação de documentos, mas o que liga é o sangue. Muitas pessoas têm a cidadania italiana, mas porém não tem o sobrenome do italiano ou da italiana. Isso é interessante, né? Porque quando a gente vai pesquisar ali, fazer uma pesquisa rápida para saber quem tem direito à cidadania italiana, existe uma diferença, para quem é leigo, para quem pesquisa, que parece brutal entre a descendência masculina e na ascendência, na verdade, né? Masculina e a ascendência feminina. Mas não é bem assim, né, Renato? É tanto pelo lado paterno e materno que nós comentamos, né? Os processos que nós fazemos não tem diferença, desde que você comprove a ligação através das certidões daquele italiano ou daquela italiana. Por exemplo, se for a tua bisavó que veio da Itália, certamente você não vai ter o nome dela, o sobrenome dela no teu nome aqui embaixo. Isso não significa que você não tenha direito. Então a pessoa sabe que tem um bisavô, ou no caso, como você acabou de dar o exemplo, uma bisavó italiana e quer entrar com esse processo, quer descobrir se ela tem realmente o direito ou quer tirar a cidadania italiana. Como ela deve proceder? Costumo dizer que a partir do momento que você tem a certeza quem é o italiano ou a italiana, você já andou uns 40% para atingir o sucesso do processo. Basta você fazer a ligação, o link daquele italiano até o requerente. Isso é um caminho de pesquisas que realizamos, nossa equipe é preparada para isso, para orientar as famílias a buscar as informações, porque nós trabalhamos em cima de informações, primeiramente. Nós montamos um processo virtual. Assim que esse processo virtual está pronto, aí nós partimos para poder executar a produção dos documentos, a montagem do processo. Detalhe, né? Nós não fazemos processos no consulado, nos consulados locais. Os nossos processos, tanto pelo lado materno quanto pelo lado paterno, todos eles são administrados no Fórum em Roma. Todos eles feitos por uma ação judicial, no qual um juiz emite uma sentença, onde essa sentença depois é transitada e julgada, e levamos essa sentença para a comune de origem do antenato ou
da Antenata e realizamos a produção do certificado de nascimento italiano de cada requerente. A partir daí, esse requerente dá entrada no passaporte onde ele tem residência fixa. Pode ser ele estar em Portugal, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Brasil, no Rio de Janeiro. Onde tiver consulado italiano, ele, em posse deste documento já reconhecido italiano, ele dá entrada no passaporte. Estamos conversando com Renato Lopes, que é o CEO da RSDV e AVV Domênico Morra, falando sobre a cidadania italiana, sobre como o brasileiro pode passar a ter dupla cidadania. Afinal, o Partiu Band News fala de viagem de lazer, obviamente, mas também de viagens corporativas, de todos os tipos de viagens, inclusive para quem pode ter a possibilidade, com um passaporte italiano, que é o caso da nossa conversa, morar num outro país, estudar num outro país, investir em outro país. Antes de eu passar para essa parte, Renato, as próximas perguntas são: quanto custa e quanto tempo demora para eu conseguir o meu passaporte italiano? Por se tratar de uma ação judicial, essa ação é uma ação de natureza coletiva. Então, quanto maior o número de requerentes, mais em conta fica para todos, porque nós fazemos uma ação coletiva, dividimos as custas e os honorários. Então, ela é muito relativa, mas vou te dar um número para por exemplo, um requerente, em torno aí de 20 ou 25 mil reais, que são pagos também ao longo do processo, né? Também não é pago de uma vez, porque os recursos não são usados de uma só vez. Para cada parte que o processo está, a família aporta uma quantia, né, necessária para aquela fase. E com relação ao tempo? Em média, a montagem aqui no Brasil, a partir do momento que nós temos os documentos emitidos, as certidões atualizadas, essas certidões necessariamente devem ser traduzidas, posteriormente apostiladas, para ter validade legal no país de origem, que é a Itália, a ação sendo aberta lá. É uns 45 dias essa montagem aqui no Brasil. A partir daí, enviamos para a Itália, a ação é aberta, onde o requerente ele acompanha também através de um aplicativo da Justiça Italiana, ele acompanha o processo online todo o tempo. Nesse momento, nós contamos entre 12 a 18 meses o tempo de ação, o tempo da ação lá na Itália no fórum. Temos que respeitar o tempo do prazo do trânsito julgado, são tempos dentro do fórum mesmo, né? 3 ou 4 meses no mais tardar, estou entregando o registro de italiano para cada requerente. Ou seja, para a pessoa não ficar muito ansiosa, vai demorar ali aproximadamente 2 anos, todo o processo, né? Exatamente, ele completo, porque são 2 fases, né? Uma fase que corre na esfera judicial no fórum, depois do trânsito e julgado, da sentença transitada e julgada, nós encaminhamos para transcrever, que também temos que respeitar o prazo das comunes, né? Às vezes pegam umas férias, como por exemplo agosto, lá é férias, para tudo. Então, estima-se que em 2 anos nós estamos com o processo completo, né? Mas para quem planeja uma viagem, uma mudança de país, uma saída do país, é um tempo razoável, que é o tempo de você planejar o seu financeiro, escolas dos filhos e tudo mais, né? Exatamente. A outra pergunta também automática, né, na cabeça de quem está em busca de uma dupla cidadania é com relação à família, né? Cônjuge, filhos, como é que funciona? Filhos menores de 17 anos, nós introduzimos no processo e não há cobrança de honorários para esses menores. Mas eles têm direito automático porque, lembra, ele tem a ligação de sangue. Claro. Agora, o cônjuge, existe sempre uma possibilidade que nós enxergamos de introduzi-lo no processo agora na ação. Nem todo juiz assina a naturalização do matrimônio na ação. Mas eu costumo dizer que o não nós já temos. Então a gente tenta sempre. O juiz não permitiu que ele fosse naturalizado naquele momento da ação. Depois que completar o processo do requerente direto, ele dá entrada no consulado pedindo a naturalização pelo matrimônio. Para a gente finalizar, as vantagens de você ter uma dupla cidadania, no caso, como eu disse, estamos falando da italiana, óbvias, é morar, trabalhar, estudar, não só na Itália, mas em um dos 27 países membros da União Europeia, e investir também, isso é muito interessante, nos Estados Unidos, né, Renato? Hoje o nosso mercado, o nosso maior mercado, 60% das famílias que nós atendemos, elas têm uma tendência ou já estão morando nos Estados Unidos. Por quê? Você sendo um cidadão italiano, você pode aplicar para um visto, que é chamado um visto E2, e para quem quiser saber mais pode entrar na página da imigração. É um visto de investimento, de baixo investimento, no qual você aplica entre torno de 100 a 150 mil dólares em um negócio, e a imigração te permite você viver e trabalhar, seus filhos estudarem, enquanto este negócio estiver aberto nos Estados Unidos. São muitas vantagens. Quem tem o direito à dupla cidadania, praticamente que não tem o porquê de não ir atrás do seu direito, estando você hoje numa situação em que, eu não quero sair do meu país, ou estando numa
numa situação de que talvez daqui a alguns anos eu vá sair do país, porque são muitas as vantagens. Eu quero agradecer demais ao Renato Lopes, CEO da ESDV, e AVV Domênico Morra, falando sobre cidadania italiana. Muito obrigado, viu, Renato? Tá bom, André, eu fico à disposição, sempre que precisar, estamos aqui. Foi um prazer.